tia Dai. Mamãe. Saudações missioneiras. Buenas, Bianca. Boa noite, Maria Cecília. Buenas, Elizabeth. Olá, Daniela, tudo bem? Daniele. É verdade, quanto tempo. Olha a tia dando oi pra tia. Daí ele sabe que vai se aproximando. A Maria Cecília dizendo oi, Bica. Olá, Virgínia. Vai se aproximando o horário da live. Boa noite, Elba. E a Bica já vem vindo. Existe uma escala, né, de plantão aqui para fazer a live comigo. Hoje era o dia da Hannah, mas a Bica veio e se apresentou, não tive coragem. Saudações, saudação Potiguar, Rio Grande do Norte, presente. Olá, Graziela. Vamos chegando, vamos conversar hoje sobre a teoria da armadilha. Boa noite, Eduardo. Ó, a Duda mandando aí pra ti. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Amanhã é o dia, né, Cláudio, das pessoas fazendo a OB segunda fase. Que alívio, né, velho? E eu aqui com o coração apertado, esperando que dê tudo certo para elas, que elas tenham paciência, calma, tranquilidade. Que é o mais importante, né? Às vezes as pessoas são eliminadas dos concursos, não pela falta de conhecimento, mas pela falta de controle emocional. Existe um percentual bem alto de pessoas que são reprovados por falta de controle emocional. E isso não é fácil de treinar. E muito menos de julgar essas pessoas. Quanta gente excelente, às vezes vai reprovando nos concursos exatamente porque na hora da prova passa um aperto muito grande. E amanhã é o dia da OAB segunda fase, o pessoal deve estar essa hora, dando aquela lida final. Tem alguém aqui? Olha pequena ali, tá com a gente, ó. Tu quer também, Mococa? Tu quer, minha filha? O papai deixa. Vem. Vem cá, papai. Vem cá. Olha quem pediu. Olha lá. Olha, meu amor. Boa noite, Gabriele. Olá, Laís. Levantou ali e ficou arranhando minhas pernas, né? Pedindo pra subir um pouquinho. Pedindo pra subir um pouquinho, né, filhote? Olha o que é essa barriguinha. Olha, pessoal, o que é essas mãozinhas peludas. Essas minhas filhas são umas graças, não são, não? Peço desculpas ao pessoal que vai chegando aí pela primeira vez e não sabe o que está acontecendo, né? O que será que é isso? Será que é uma live que o Davi fica mostrando os bichinhos? É isso? É, mais ou menos isso. E depois a gente conversa um pouquinho. O nosso curso de OAB, primeira fase, Virgínia, está sendo trabalhado. Espero que a semana que vem seja decisiva. Nós estamos acertando isso tudo nos joelhos. Vai lá, pequena. Quem é que tá aí? É a maninha? É? Os olhinhos pequenininhos, olha.
Agora o cabelinho tá crescendo, foi cortado o cabelinho pro verão. E agora o belinho tá voltando. E o soninho tá pegando no colinho do papai. O papai vai falando bem baixinho. E ela vai dormindo. Vai dormindo, vai dormindo. Né, filhote? Hã? Tu não quer nanar ali mais confortável? Hein? Já tem 34 pessoas, a gente já pode começar a falar. Olha que ventinho gostoso, filho, olha. Que coisa boa, né? Olha, a tia Shelly chegou. As pessoas estão firmes ali, deve ser tudo cachorreiro. Se não saiu ninguém é porque é todo mundo cachorreiro, gateiro. Ó, Hércules Augusto tá lá também, relaxado. Que coisa boa, né? Nós nos humanizamos muito. Elas nos ensinam muito. É, filhotinho. Fica bem confortável assim. 38, vamos deixar chegar a 40 e a gente já começa a falar. Olha, a Diele disse que tem igualzinho. Olha aí. Vamos conversar um pouquinho sobre alguma coisa sobre direito ao processo, mas acima de tudo celebrar a vida, né? Com os amigos. Como isso aproximou a nós todos e que a gente pode conversar assim de uma forma tão leve e dentro das casas da gente. Tanta gente bacana vai entrando aí. Muito bacana. Olá, Eugênio. Grande abraço, meu velho. Não repara não, mas esse é o meu lado paterno. Olha o que aconteceu. Deitou a cabecinha e dormiu. Muito obrigado, Eugênio. Mesmo digo, já dividimos tribunas juntos. Teve uma turma aí de promotor em que estivemos juntos, né? Nós três, eu, tu e o Salim. E deu tudo tão certo, né? A moçada tá lá, tocando ficha, fazendo a coisa acontecer, batalhando no dia a dia. E ela dormiu. Dormiu. Vai dormir no chão, filhinha, vai. Ali, no cantinho ali, tá? No teu travesseirinho, pode ser? Vai ali, vai. Vai ali. Olá, pessoal. Bom, ontem praticamente nós encerramos, né, aquele compromisso de fazer aquela maratona sobre inovações jurídicas. Alguns termos que beiram, às vezes, uma mais baboseira jurídica de qualquer outra coisa, mas é isso que está acontecendo nos concursos hoje em dia. Eu estou esperando que o próximo concurso agora de Ministério Público de Minas Gerais, de Goiás, existe uma grande possibilidade de vir uma dessas, aspas, inovações, às vezes sem sustentação acadêmica nenhuma, muitas coisas que não levam a nada, não constroem nada, muitas teses, às vezes teses de carpete, essas e outras tantas teses que são às vezes acadêmicas e não servem mais do que arregimentar uma multidão de infantes, né? Então a moçada que está lá às vezes nos bancos acadêmicos, quanto mais novidades e quanto mais essas novidades são ditas de forma indignada, aquilo mais pega preço. E depois a gente chega na vida real onde as coisas têm que acontecer aqui, às vezes a gente percebe que aquilo lá não tem sustentação alguma. De qualquer sorte, não temos aqui um viés crítico. A intenção não é criticar nem as teses, muito menos as pessoas, mas só dar a conhecer o que são esses temas. Nós já vimos algumas coisas bacanas aqui e algumas coisas que foram para um lado muito prático mesmo, bem importantes, como a síndrome de Dom Casmurro, quadro mental paranoico, a síndrome da mulher de Potífara, o que acontece no contexto de crimes sexuais ou mesmo qualquer outro crime, às vezes os crimes dolosos contra a vida a gente também percebe isso, relacionado às vezes até a falsas memórias. Vimos a questão da serendipidade, importantíssima hoje no campo do processo, controle de convencionalidade,
o estado de coisas inconstitucional. Então, muita coisa bacana que tem sim aplicação aqui. Essa expressão teoria da armadilha, que nós vamos dar uma passada hoje, teoria da armadilha, ontem nós vimos, né? Quem não viu ainda, os vídeos ainda estão disponíveis aí, a síndrome de Estocolmo e a síndrome de Londres. No mesmo contexto, né? De extorsão mediante sequestro, cárcere privado. Essa expressão, teoria da armadilha, é algo que nós todos já conhecemos, mas alguém resolveu dar um nome diferente. Teoria da armadilha, o que seria isso? Estamos aqui no contexto do flagrante preparado, flagrante provocado. E tem outras tantas expressões, crime de ensaio, crime de teatro, crime de laboratório, crime de experiência. Ao meu sentir, a melhor expressão é delito putativo por obra do agente provocador. O que é a teoria da armadilha? Nada mais, nada menos do que o contexto de que alguém cria provas, provoca a prática de um crime e ao mesmo tempo toma as providências para evitar a consumação. A súmula 145 da STF falou menos do que deveria ter falado. Porque a súmula 145 da STF diz que se tem um flagrante preparado quando a polícia serve como provocador. Tanto é que diz não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. É por isso que o Anderson está dizendo aí que é um crime oco, que está dentro de um contexto de crime impossível. Se está dentro de um conceito de crime impossível, nós precisamos retomar as teorias acerca do crime impossível. Lembram aí quais são as teorias que orientam o crime impossível? Lembra que nós temos uma teoria sintomática, uma teoria subjetiva, uma teoria objetiva? A teoria que justifica o crime impossível é aquela teoria objetiva, mas objetiva temperada. Por quê? Porque não é qualquer impropriedade e não é qualquer ineficácia. Impropriedade do objeto, ineficácia do meio escolhido pelo agente que leva ao crime impossível. Apenas a impropriedade absoluta e a ineficácia absoluta que leva ao crime impossível. Por isso que a súmula diz, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Impossível, nós temos aí a absoluta impropriedade do objeto ou a ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente. Eu dizia que a súmula disse menos do que deveria dizer porque apontou só para a polícia a provocação, quando, na verdade, no contexto fático, nós temos mais exemplos de provocação por parte de particulares, não raras vezes, do que pela polícia. Do mesmo jeito que um flagrante forjado. Os exemplos dos livros são sempre os mesmos. Quais? Policial que enxertou drogas no carro da vítima. Policial que enxertou armas no carro da vítima. É como se você saísse da academia e recebesse lá os instrumentos de uso obrigatório, arma, algema e carteira, e também um kit enxerto. Não raras vezes esses exemplos dos livros são caricaturados. Existem desvios, sim, os desvios são apurados, são encontrados, e esses agentes são punidos. O Ministério Público denuncia, os agentes são punidos, são colocados na cadeia, porque no final das contas a polícia nunca foi. Então, no contexto de um flagrante forjado e preparado, é possível nós termos o provocador no preparado e o simulador no forjado como um particular, tranquilamente. Então aqui na teoria da armadilha, nós temos que verificar se aquela impossibilidade de o agente praticar o crime que foi provocado a que praticasse era absoluta ou relativa. Absoluta ou relativa. Nós vimos pela TV algumas prisões que alavancaram determinados casos rumorosos e importantes para o nosso país. Vocês lembram qual foi o caso
de ignição do Mensalão. Lembram qual foi o caso de ignição do Mensalão? Antes mesmo de Jefferson, Roberto Jefferson abrir o bico. Uma pessoa foi presa para a TV, lembra? Todos nós assistimos. Eu tenho um delay aí. Eu estou acompanhando aqui no meu computador também para ver se cai. Parece que não. Eu sei que demora um pouquinho até chegar aí, então eu espero um pouquinho. Lembram qual foi o caso? Valdomiro, dos Correios. Que no momento que aquele sujeito recebeu provavelmente um valor, quando ele ia levar a mãozinha para o bolso, entrou a polícia e ele foi preso ali. Se estivéssemos em um contexto de flagrante, provavelmente aquele flagrante teria sido apontado como ilegal. Provavelmente. Porque ali não resta dúvida que aquele contexto perfectibiliza a teoria objetiva temperada que nós adotamos para o crime impossível. A absoluta incapacidade de ele vir a praticar aquele crime. Porque, lembrando, se nós estamos em um contexto de um crime de corrupção, concussão ou corrupção passiva, o crime já se consumou no momento da exigência ou da solicitação. Então, no momento do recebimento, nós temos mero exaurimento. Então não ficou muito claro se já tinha ocorrido a solicitação ou a exigência antes e aquele era o momento de exaurimento. Claro que é possível em um crime formal acontecer o resultado e a conduta ao mesmo tempo. É possível. O sujeito foi avisado que queria uma conversa, ele já imaginou que o outro ia pedir dinheiro, levou o dinheiro no bolso, mas já levou a polícia junto. Ok, então o crime está se consumando naquele momento. Mas é claro também que quando nós vemos a polícia fazer isso, por óbvio que eu não tenho delegado estúpido nesse país que não conheça a formulação de um flagrante ilegal. E quando ele está diante de uma situação dessa, ele já está indo com um mandado de prisão ou temporária ou preventiva. Então, quando a gente vê ali, você está preso, você não sabe em que nome ele está dando, ou você está preso. Provavelmente uma prisão preventiva ou temporária. Um policial que faz uma exigência a pretexto de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, diz que vou voltar para buscar o dinheiro. A corregedoria, é claro, que representa o Poder Judiciário, o Ministério Público certamente dá um parecer positivo a essa prisão, e os corregedores já vão com o mandado em mão. Mas alguns problemas maiores surgem quando nós estamos dentro de contextos, de cenários de uma certa vigilância. E aí a jurisprudência oscila sempre, e a doutrina vai escrever de acordo com o que é favorável ao autor daquele livro. A questão de lojas, vigilância de lojas. Aí não, Mateus. Mateus pergunta, mas não poderia ser uma causa de flagrante esperado? Flagrante esperado? Não, que não é flagrante esperado. Qual é a diferença do flagrante esperado para um flagrante prorrogado, protelado? Protelado nós só temos dois. Nós só temos no caso da lei de drogas e no caso da organização criminosa. Só. Mas aí a polícia tem certeza que o crime está acontecendo e deixa de agir naquele momento na busca de um momento mais oportuno. Do ponto de vista da coleta da prova, da identificação de autores, da apreensão de objetos. Lembrando que na lei de drogas precisa autorização judicial para deixar de agir, para protelar, para prorrogar. Enquanto na lei da organização criminosa, o delegado só faz comunicação ao juiz que ele não vai agir naquele momento, para que não o faça assodadamente. E o que é um flagrante esperado? Nós não temos certeza. Nós temos uma notícia de uma infração penal, que pode ou não ocorrer. Nesse exemplo que nós tratamos aqui, não tem dúvida que vai acontecer. Na sexta-feira eu volto para buscar o dinheiro, ou vou te prender, vou te meter 6 quilos de pó e vou te meter na cadeia. É isso. Eu tenho certeza que vai acontecer.
E vai acontecer o quê? Só o exaurimento, porque o crime já aconteceu. Só cabia a prisão em flagrante no momento da conduta. Esse é um crime formal que se consuma antecipadamente. Por isso que ele é um tipo penal incongruente, assimétrico. É isso. Então por isso que não dá, Matheus, para achar que poderia ser um flagrante esperado. A questão é entre discernir se havia uma absoluta impropriedade do objeto da ineficácia ou relativa. Se for absoluta, é crime impossível e aquele flagrante vai ser dado como ilegal. Agora, se houver uma relativa impropriedade do objeto ou relativa ineficácia do meio por ele empregado, vai ter crime, vamos estar diante de uma tentativa e o flagrante será válido. Provavelmente um flagrante, ou um flagrante próprio, pegar o sujeito com a mão na botija, ou um flagrante impróprio, tiveram que fazer uma perseguição. Onde isso estoura normalmente? Em estabelecimentos comerciais. Estabelecimentos comerciais. A pergunta é, pelo fato de o estabelecimento comercial contar com vigilância, sistema de monitoramento de câmeras, e também por proteção eletrônica, sistema eletrônico de cuidado com as roupas, por exemplo, os grampos magnéticos. Isso por si só gera um crime possível no contexto de um furto? Nesse terreno aqui a jurisprudência já oscilou 1000 vezes. E de acordo com o Estado, cada tribunal vai variar. E mais, dentro de cada tribunal nós vamos ter câmaras com posições completamente diferentes. Quem opera perante o TJRS sabe apontar certinho qual é o perfil de cada câmara criminal. E mais, sabe apontar ao longo do tempo a modificação do perfil das câmaras. Determinadas câmaras, um determinado momento, tinha uma certa postura. Eu não vou rotular de dizer mais flexível, mais isso, mais dura, mais legalista, mas não sei o quê, porque a questão é, sob o ponto de vista de quem? Então, se eu rotulo, eu te desrespeito porque cada um pode ter sua visão e ponto. Sob o ponto de vista de quem? Para você pode ser uma visão muito dura, para mim eu já posso achar liberal demais, e vice-versa. E vice-versa. A colega, o Cássio diz, né? Segurança jurídica na casa da mãe Joana. É. A questão é de quem chega lá. Quem chega aos órgãos julgadores. O que está acontecendo exatamente nesta semana, de ontem para hoje? Já está começando a acontecer todo um alvoroço. Quem vai assumir uma cadeira de suma importância no STF? São dois alvoroços. Um, quem vai assumir a carga daquele projeto, daquele processo, do ministro Teori. E o segundo, quem vai assumir a cadeira? Nós sabemos que é indicado por quem? Pelo presidente. Mas também a Constituição não dá prazo para indicar. Mas quem vai assumir a cadeira? E uma coisa muito interessante acontece quando uma cadeira vaga, que a gente começa a ver muita gente se apresentando. Vocês já perceberam quantos estão se apresentando ou não? Uma coisa é o popular apontando celebridades. Outra coisa é o meio acadêmico apontando as também celebridades. Outros são alguns que já estão praticamente se oferecendo pelo Facebook e outras redes. Estavam lá silenciosos, agora começam a aparecer, e com posts, e com não sei o que mais, e com... Impressionante, né? Interessante isso, né? E que no final das contas quem vai decidir é o viés político, como sempre foi. E aí vai ter uma sabatina, nós já vimos como é que essa sabatina acontece. Nós assistimos as últimas sabatinas, não foi? Os senhores assistiram as sabatinas, não assistiram? Algumas das sabatinas ali, que eu tive a oportunidade de assistir, das 10 perguntas de penal, pretendente à vaga, à cadeira, errou tranquilamente 8. Não passaria num concursinho fuleco. E ocupa uma cadeira na mais alta corte. Por indicação política, né? É isso. Então, como é que é o negócio aí? Quais os nomes que você julga ser preparado para substituir a Teori? Alguém com o perfil que ele? Difícil, né? Difícil, porque nós não temos, Pedro, sequer gabarito
para fazer qualquer sugestão, nós não temos sequer gabarito. Nós temos feição por esta ou aquela pessoa, mas se nós temos personalidade e caráter, nós não nos desvestimos, não nos despimos dos nossos valores e dos nossos ideais. Não tem. Você vai escolher alguém que tenha posição parecida com a sua. Parecida com a sua. E gera muita frustração ficar pensando em nomes. Em seguida vão começar. Alguns construíram sua carreira para o STF. Alguém discorda que o ministro Barroso construiu durante a sua vida toda a chegada ao STF? Quantas vezes ele já esteve naquela tribuna antes de só mudar de posição? O ministro Barroso está afastado do local onde ele sempre esteve 3 metros. É a distância da tribuna para a cadeira dele. Construiu uma carreira ali dentro do STF e ele procurou mostrar o saber jurídico dele ali. Isso é algo que nós podemos começar a vislumbrar já. Quem que já esteve por ali muitas vezes? Eu tenho o palpite de que quem vai assumir já passou por ali muitas vezes também. Espero só honestamente que não seja guindado um ministro de uma outra área qualquer ao STF. É possível que nós vejamos subir um ministro do STJ, que é o que eu estou imaginando. Que suba um ministro do STJ. Eu já imagino alguns nomes. Provavelmente entre quinta e sexta turma. Quinta e sexta turma. Se efetivamente esse ministro que vai subir ao STF tem que trabalhar depois nos processos da Lava Jato e outros processos que vêm aí, parece que uma escolha prudente seria para alguém da área criminal. Agora, se nós vermos subir ao STF alguém de uma outra área que não a penal, isso também já é um indicativo. Colocar agora, por exemplo, agora estamos todos discutindo, né? Quem vai assumir o processo do ministro Teori? Parece que tem que ser alguém afeito à área criminal e constitucional para tratar dessa matéria. Parece que não seria nada arrazoado nesse momento escolher, por exemplo, a ministra Rosa Weber. Fosse um processo que tramitasse ali no âmbito constitucional e trabalho, não teria ninguém melhor. E esse é o brilho do STF. A multiplicidade de talentos. Se nós formos escolher alguém para decidir esse processo, tem que ser da área criminal. Então, voltando para lá, não é? No que diz respeito a ser crime ou não ser crime, a existência de vigilância nos estabelecimentos, a jurisprudência oscila muito. Oscila muito. Ora, nós temos que a existência de lacres magnéticos por si só não impedem a responsabilização criminal por tentativa de furto. Eu me lembro durante muito tempo que os seguranças das lojas chegavam nas áreas judiciárias das polícias para lavrar flagrante de furto. E aí a autoridade policial perguntava, né, como é que aconteceu? Ele disse, nós vimos entrar, e daí? Aí ficamos observando porque estava em atitude suspeita. Legal. Antes que alguém pense, né, que isso é o olhar do lombroso, nem sempre. Tem que parar de rotular as coisas. Quando diz assim, né, ficaram cuidando porque estavam em atitude suspeita. Quando se trabalha muito tempo com uma matéria, se desenvolve um olho. Não pelo estereótipo, mas por um conjunto de fatores. Meu pai, quando eu era criança, ele sabia que eu tinha feito arte. Porque eu me comportava diferente naquele dia. E quando ele me perguntava qualquer coisa, eu regalava os olhos. Era a leitura de um comportamento, de uma postura. Porque hoje nós estamos em um tempo
em que ninguém quer falar mais nada sobre nada. Nós estamos em tempo de mordaça. Mordaça, porque todos estão com medo de ser rotulados. Um politicamente correto, que de correto não tem nada, está calando a todos. E todos estamos preferindo ficar quietos para não nos incomodarmos. Esse é um cenário ideal para alienação, para subjugar um povo. Joga todos uns contra os outros, amordaça todos e agora você faz o que for necessário. Então, quando se diz, né, que o segurança da loja, o policial reparou que o outro estava em uma atitude suspeita, não há preconceito nisso. Há experiência daquela pessoa naquela atividade. Um policial, quando entra no cargo, 1 ano ele já tem alguma experiência. Aos 5 ele tem bem mais. Aos 10, aos 20, aos 30, ele tem muita experiência. Por quê? Porque ele já viu muitas coisas. Um promotor de júri, não sei se ainda me assiste, o tribuno Amorim, promotor de júri já fez tantos júris. Ele já conhece, pelo semblante dos jurados, a possibilidade de desequilibrar o voto. Ele já sabe no olho do jurado quando ele já conquistou o jurado. E pelo outro lado, quando a defesa tomou a palavra e ele fica observando os jurados, ele já sabe, perdi o jurado de novo. E se ele ainda tem chance de falar, ele volta a retomar. É isso. Isso é experiência. Experiência. Então, quando um policial faz uma abordagem a alguém e diz que ele estava em atitudes suspeitas, não invoque o rótulo que aquela pessoa tem para dizer que é preconceito. Ele só disse isso porque estava mal vestido. Só disse isso porque é pobre. Quero ver se tivesse com um carrão, se ia parar. Ia parar sim. Ia parar sim. Desde que estivesse com aquele mesmo perfil que indica que alguma coisa está fora do normal. Não é normal uma pessoa ir no supermercado e, ao invés de pegar um cesto ou um carrinho, colocar as coisas nos bolsos. Não é normal, mas pode. Pode. Onde está escrito que você não pode carregar as coisas até o caixa nos bolsos? Mas pode, claro. Mas não é normal. Está fora do parâmetro, está fora do padrão do que se espera das pessoas. Eu caricaturei agora o exemplo. Então, há desvios de padrões. Então, o que diziam os seguranças? Diziam assim, percebi que estava em atitude suspeita. E daí? E daí nós começamos discretamente a monitorar. Monitoravam como? Mantivemos contato com os outros vigias que estavam dentro da loja, por códigos. Eu estou te falando na década de 90, tá? Um pouquinho antigo. Por rádio, dizendo assim, código tal. Beleza, todo mundo já começava a cuidar. E aí já avisavam a menina lá do provador. Vai entrar alguém aí agora, toma cuidado para não tirar a bolacha. É o grampo magnético. Daqui a pouco dava, a menina metia um rádio e dizia assim, entrou no provador, tá, fica observando, quantas roupas? Levou bastante, porque as lojas começaram a limitar de um tempo para cá. E mais, limita loja de povão, porque lojas de alto padrão não limita a quantidade que quer levar para dentro e também não limita a possibilidade de uma outra pessoa entrar. A esposa quer entrar pro marido, porque o marido se veste horrivelmente ruim, não tem experiência nenhuma, ela precisa dizer, porque ele não sabe nem se arrumar. Dependendo da loja, não vai poder entrar e ponto final. Vai ter que acontecer aquela coisa ridícula. O cara bota a roupa lá dentro, sai lá fora, mostra pra todo mundo, além da mulher dele, pra todo mundo, né? Agora a loja de alto padrão, não. Leva quantas peças quiser, entra quem quiser e ponto final. Mas vamos de novo. Aí a menina diz, entrou. E agora? Saiu. E tem 3 bolachas no chão. Tirou o lacre magnético.
Aí a polícia perguntava pro segurança, e tu fizeste o quê? Eu esperei sair da loja, aí a gente deu uma corridinha atrás e já pegou e já trouxe pra cá pra ele ser preso em flagrante. Deixa eu te perguntar, até que momento que tava legal o flagrante, ou pra ti o flagrante realmente continua sendo legal até o final? Para alguém esse flagrante é legal do jeito que eu falei o exemplo. Do jeito que eu falei o exemplo. Né? Fez todo aquele acompanhamento, estava desconfiado, confirmou a desconfiança. A menina lá do provador disse, daquela monte de roupa, ela jogou um monte de volta aqui e ela tirou 3 lacres magnéticos. Chamava de bolacha magnética na época. Ou seja, ela está vestindo a roupa por baixo dela, certo que é isso. E o que foi que ela disse? Aí eu esperei ela sair da loja para poder dar o flagrante. Deixa eu te perguntar, isso é um flagrante legal ou ilegal? A Viviane já diz, quando visualizou as bolachas no chão, deveria abordar a pessoa. Hoje tem algum delegado presente aqui? Hoje eu acho que os delegados estão aproveitando a noite de sábado. Antes de sair da loja, diz o Thiago, flagrante é legal. Ok, mas a pergunta é, do jeito que eu narrei, Thiago, o flagrante seria legal ou seria ilegal? A Luciana diz, não é legal. A Virgínia diz, o furto se consuma com a posse. Ilegal. Bom, o que acontece? Nós vamos, dentro dessa maratona, que em tese já acabou ontem, tratar sobre as teorias antigas acerca do momento consumativo do furto. Teoria de Concretácio, de Amócio Apreêncio, Ablácio e Ilácio. A jurisprudência do STF e da STJ realmente está no sentido de inversão da posse, ainda que por breves instantes. Ok. Mas se você voltar o filme um pouquinho aqui, precisa lembrar que para nós decidirmos se há crime aí, ou se há crime flagrante é legal, precisa se encaixar na teoria objetiva, temperada, do crime impossível do artigo 17 do Código Penal. O que eu lhes disse, para que seja crime impossível e para que se encaixe na fórmula da súmula 145 do STF, aquela ineficácia do meio escolhido precisa ser absoluta e não relativa. Deixa eu te perguntar, por esse contexto que eu narrei, a ineficácia do meio que ela escolheu, do meio que ele escolheu, não importa a pessoa, do meio que a pessoa escolheu, foi absoluta ou foi relativa? O planinho na cabeça da pessoa era esse. Entro na loja, pego um monte de roupas. Pego 10 peças. Das 10 peças, eu tiro a bolacha de 2 e visto por baixo da minha. Largo ali um bolo de roupa, até que a atendente conte, eu já tô na rua. Mas o que aconteceu? Esse era o plano da cabeça dela. Ela só não sabia que a hora que ela largou a roupa, a atendente só disse assim, tirou a bolacha. E já tinham lá na porta esperando. E aquele lá da porta esperou ela dar um passo para fora para prender. A pergunta é, isso é absoluta ou é relativa? E a próxima pergunta é, para que houvesse flagrante tentativa de furto, precisava que a pessoa saísse da loja? Ou bastava que praticasse essas condutas? Aquele que rompe o mecanismo de vigilância eletrônica de uma roupa está praticando atos preparatórios de furto ou atos executórios de furto?
Certamente, Ana Carolina. A súmula 582 se aplica certamente ao furto. Os senhores percebem que é mais complexo a coisa? Às vezes a gente julga determinado fato por um elemento só, pela inversão da posse. E na verdade, tem vários elementos. Tem que verificar inversão da posse, se o ato praticado foi preparatório ou executório, e se a ineficácia do meio empregado por aquela pessoa foi absoluta ou relativa. Para que nós tenhamos uma resposta positiva, tem que preencher positivamente as três teorias. E vejamos, no que diz respeito à inversão da posse, ocorreu ou não ocorreu? Inversão da posse das roupas. As roupas estavam onde? Dentro da loja. Quando é que ocorre a inversão da posse? Quando saiu da posse da loja. E como sai da posse da loja? Sai da posse da loja quando sai da loja sem pagar. Quando passa depois da área dos caixas sem pagar. Ali saiu da posse da loja. Então me diz, quando a pessoa, no exemplo que eu dei, saiu da loja, já tinha um agente de segurança esperando ali 2 metros depois já para pegar ela. Teve inversão da posse? Teve inversão da posse. Então, encaixou com a teoria da Mócio? Encaixou, tá perfeito. Então, testagem 1, perfeito. Inverteu a posse. Testagem 2. No que diz respeito a retirar os lacres eletrônicos, qual é ato preparatório ou é ato executório? Esse é, de longe, o maior problema a ser resolvido. De longe. Mais adiante, aí não vai ser em live, vai ser em vídeos curtos. Eu vou ter uma sequência de teorias do direito penal. Teorias. E nós vamos passar pelas teorias que procuram estabelecer a diferença entre atos preparatórios e atos executórios. E ali nós temos muitas teorias. Pela teoria subjetiva, só uma batidinha rápida. Não há diferença entre uma coisa e outra, porque o sujeito demonstrou uma intenção de delinquir. Então, não há diferença entre ato preparatório e ato executório. Pela teoria sintomática, também não há diferença, porque o sujeito demonstrou um sintoma de periculosidade de agredir o bem jurídico. Agora, pela teoria objetiva, que é a que se aplica definitivamente, pela teoria objetiva, aí nós temos várias teorias, pelo menos 4. Da hostilidade ao bem jurídico, formal objetiva, individual objetiva, material objetiva. E aí, muito longe de nós termos consenso na doutrina e muito menos na jurisprudência. Agora, o que lhes parece? Uma pessoa que rompe os lacres magnéticos, tira os lacres, ou seja, acaba com a vigilância que existia em cima de uma peça. Isso é ato preparatório de furto ou é ato de subtração já? Eu espero um pouquinho agora. Tirar lacres eletrônicos que estão ali para proteger a roupa. Isso é ato, te parece que é um ato executório, preparatório, ou já é executório de subtrair ele para si? Coisa ali é móvel. Para Virgínia é ato executório. Já teve subtração aí ao tirar os lacres magnéticos. Quem mais? Para o Thiago é ato preparatório. Não teve subtração ainda. Ato executório para Karine. Preparatório para o Cláudio. Executório para Virgínia. Preparatório para o Cloverson.
Vejam que 15 pessoas se manifestaram rapidamente. Dessas 15, nós ficamos exatamente com a metade para cada lado. Tiago diz: grande saudações, Dani Santa Maria, aprovado da OAB 2010, São Batuta, forte abraço. Flagrante legalzão, relativo, executório. Ô, velho, tô acompanhando o que tu tá fazendo aí, sensacional, velho, sensacional. Executório. Cloverson, não tem a posse ainda. Elizabeth, executório. É isso. Nós todos aqui temos algum conhecimento em direito penal, pelas nossas profissões. Tenho aqui normalmente nas lives promotores, juízes, delegados, advogados, defensores, estudantes. E quando chega nesse momento nós nos dividimos, é claro que nós nos dividimos, porque nós pensamos de formas diferentes. Mas a questão é, você está respondendo isso tocando de ouvido ou você está tocando pela partitura? Por conhecer as teorias e achar que a mera hostilidade ao bem jurídico já é ato executório. Se ele praticou a conduta descrita no verbo, já é ato executório. Sob o ponto de vista do terceiro observador, se ele praticou uma conduta que parece ser de ato executório, é executório. Ou precisa realmente ferir o bem jurídico, objetivo material, para que seja executório. É isso. É isso. Então, depende da teoria que nós utilizarmos, vai ser ato preparatório e executório. Eu, honestamente, acho que tirar os lacres, arrancar a vigia da peça, já é executório. Já é executório. Mas eu posso tranquilamente ser vencido. Ser vencido por quem entende que aquilo ainda é preparatório ao furto. Já é executório. Não vai ter consumação. São outros 500. Porque não dá para confundir consumação tentativa com execução. Não dá para confundir. Não é isso que você está perguntando. Eu não perguntei se ele já consumou o furto. Eu perguntei se ele praticou um ato executório. Executório. Ao meu sentir, o retirar o lacre magnético, sim, é ato executório. Agora, não vai consumar. Não vai consumar por quê? Porque falta a terceira testagem. Qual foi a primeira testagem? A primeira testagem foi: houve inversão da posse? Nós dissemos todos: houve inversão da posse. Saiu da posse da loja, já está no corpo dela por baixo da parcá, por baixo da japona. Já teve inversão. A segunda testagem foi: a conduta de retirar os lacres magnéticos é ato executório ou preparatório? Vamos pensar que nisso nos dissemos executório. Sim, ato executório. Vamos pensar que sim. Executório. Beleza. Falta a terceira testagem. Qual é a terceira testagem? A que se encaixa ou não no crime impossível. A que afasta ou não a tentativa. Porque, veja, nas duas primeiras testagens, eu estava dizendo que tinha tentativa. Porque ninguém tem dúvida que é a tentativa, porque ela foi presa lá na rua. Não consumou, então tá. Na primeira testagem, inversão do ônus da prova, da posse, sim. Segunda testagem, teve atos preparatórios e executórios. Imaginemos que fosse executório. Passou na segunda testagem. Para quem acha que é preparatório, sequer vai adiante. Agora vamos pensar, se as duas verificações tivessem passado, só falta a última. A última. O meio que ela escolheu foi absolutamente ineficaz ou foi relativamente ineficaz? E agora eu te pergunto com tranquilidade, o meio que ela escolheu, no contexto que eu te dei, cada caso tem que ser examinado sobre esses três pontos de vista. Tem que passar por essas três testagens para dizer se tem um crime ali ou se não tem crime. O meio que ela escolheu foi absolutamente ineficaz ou foi relativamente ineficaz? Me diz aí. Essa eu vou esperar o delay, né? Alguém já estava esperando ela pelo lado de fora e ela foi agarrada imediatamente. Aquela pessoa foi agarrada imediatamente porque os seguranças já sabiam e já estavam esperando ela pelo lado de fora. Absoluta ou relativa ineficácia do meio?
Karine diz, relativa. Pessoal, a pergunta é a seguinte, no contexto que eu desenhei, ela conseguiria consumar o delito, sim ou não? Essa é a pergunta. Conseguiria levar a roupa embora ou ela não conseguiria? É isso. Agora as respostas começam a mudar. Não conseguiria. Tava armado o circo. Não conseguiria. Era absoluta ineficácia do meio no contexto que eu desenhei. Porque ela estava vestindo a roupa. Diferente se a roupa estivesse numa sacolinha, ela pudesse ter jogada para o Usain Bolt, ninguém mais pegaria o sujeito. É diferente. Ela estava vestindo, estava por baixo do parká. Absoluta ineficácia do meio que ela escolheu. Então, encaixou que é uma luva no crime impossível. Porque acontece? Não há crime quando a preparação do flagrante por qualquer pessoa torna impossível a sua consumação. E a teoria objetiva temperada que justifica o crime impossível do Código Penal diz: só será crime impossível se for absoluta a ineficácia, e a dela se mostrou absoluta. Mudaria o caso se ela tivesse com a roupa numa sacolinha, que pudesse jogar para algum lugar, que se pudesse se livrar daquilo. Aí seria diferente. Então, percebe que quando a gente examina um determinado tema, parece que a coisa é simplista. Parece que a coisa é singela. Teve tentativa ou não teve tentativa? E aí é constrangedor de ver que alguns simplesmente dizem assim, teve tentativa. Não, foi consumado. E aí a gente pergunta, por quê? E o sujeito não sabe dizer. Não sabe quais são as testagens que tem que fazer. E quem é que tem que saber fazer essa testagem? O primeiro é aquele que é a carreira jurídica hoje, o delegado de polícia. É o delegado de polícia, que lá na delegacia tem que fazer essa testagem. Para verificar se teve crime, se não teve crime, se ele vai autuar em flagrante ou não. O segundo é o Ministério Público, para decidir se vai ou não denunciar ou vai pedir arquivamento. E o terceiro é o juiz. E às vezes a gente percebe que quando as pessoas estão estudando para concursos, elas até sabem essas coisas. E depois lá na ponta, o que acontece? Que desaparece tudo. É isso. Então, para que nós testemos se ele estava diante de uma armadilha, de um flagrante preparado ou não, a partir de agora, você tem toda a condição de dizer. Primeira testagem, se teve inversão da posse. Segunda testagem, se o ato praticado foi preparatório ou executório. E a terceira testagem, se o meio empregado pelo larápio foi absolutamente ineficaz ou relativamente ineficaz. Se passar pelas três testagens, sim, você está diante de um flagrante preparado, sim, você está diante de um crime impossível. Agora, se alguma dessas testagens, se a primeira testagem já não passar,
não vai adiante. Não precisa ir adiante na segunda testagem. Então, a verificação se é crime possível ou se é flagrante preparado se encaixa na teoria da armadilha, se dá por 3 testagens. E se falhar alguma dessas testagens, significa que alguém não estudou suficientemente para estar sentado naquela cadeira. É isso. Valeu? Tem um delay bem grande. E as manifestações demoram para chegar. Tá bem quietinho aí, meu amor. Vem cá, meu papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem. Vem cá. Muito bem, pessoal. Para uma noite de sábado, já são quase 11h30. Ainda dá tempo de comemorar a vida, de ser feliz, de assistir um filme, de comer alguma coisa, de falar com quem se ama, de brincar com os seus cachorros, seus gatos, É isso. Dá tempo de nós curtirmos ainda essa noite maravilhosa. Aqui em Porto Alegre está uma temperatura gostosa, entrando um ventinho pela janela. Felizmente a gente não precisa ficar ligando o ar, tá maravilhoso. Eu me despeço por aqui e volto a me encontrar contigo provavelmente na segunda-feira. Nós ainda vamos dar mais uma tocadinha nessa maratona e logo ali na frente eu vou abrir um novo formato de nós nos comunicarmos todos os dias. E nós vamos mexer nesses temas assim para instigar a pensar, a misturar as coisas e nós termos uma visão crítica das coisas e não ficarmos repetidores de práticas equivocadas, atrasadas e pior ainda às vezes ideológicas. Então, vamos assim que a gente vai bem. Tenham todos uma excelente noite e um excelente domingo. Fiquem com Deus. Vou esperar um pouquinho para ver os boa noites aí. Se puderem compartilhar, por favor. Boa noite, Zefredo. Boa noite, Bianca. Boa noite, Thiago. Boa noite, Karine. Boa noite, Najadácia. Simone, boa noite. Virgínia, boa noite. Boa noite, Laís. Boa noite, Viviane. Tchau, pessoal.